foi publicada a medida provisória 683, medida provisória que tem como objetivo, o objetivo maior, viabilizar a reforma do ICMS interestadual, que encontra-se em apreciação aqui no Senado Federal através do projeto de resolução número 1 de 2013. Projeto esse que já foi aprovado na CAI e que aguarda o posicionamento, a análise da Comissão de Desenvolvimento Regional. A medida provisória 683, senhor presidente, cria um fundo para compensar as eventuais perdas de ICMS por parte de alguns estados. A proposta de reforma faz uma redução do ICMS para a venda entre os entes federados para 4% e 7%, de forma gradativa, pondo um fim definitivo, é assim que se imagina, a chamada guerra fiscal instalada no país. Essa reforma, senhor presidente, ela é importante e é central do ponto de vista da estratégia do governo federal e também do desejo dos governos estaduais em melhorar as relações federativas, impulsionando e equilibrando o comércio interestadual e o desenvolvimento regional. É importante também porque fará com que haja um aumento da arrecadação sem que haja um aumento dos tributos e dos impostos. Porque o que acontece hoje? Acontece hoje que os estados brasileiros, para atrair segmentos não só do setor produtivo, mas também de serviços, de comércio, eles concedem inúmeros incentivos fiscais. Incentivos fiscais esses que não são legais, por conta de que a própria Constituição Federal prevê, por conta de a legislação brasileira só permitir concessão de incentivos fiscais por parte dos estados brasileiros a partir de uma aprovação e de um aceite do Conselho Fazendário, do CONFAZ, que é um conselho que reúne secretários de Fazenda de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. A maior parte desses incentivos, eu poderia até dizer, com exceção da Zona Franca de Manaus, senhor presidente, cuja política de incentivos fiscais é prevista na própria Constituição, com exceção, portanto, do Estado do Amazonas e da Zona Franca de Manaus, grande parte dos incentivos fiscais que se dá hoje no Brasil, que se concede hoje no Brasil, por parte dos governos estaduais, são incentivos não legais, ou melhor, são incentivos ilegais. O que tem feito com que o Supremo Tribunal Federal já tenha julgado uma série de ações de inconstitucionalidade, determinando a inconstitucionalidade dessas leis que garantem esses incentivos fiscais. E agora nós estamos na iminência do próprio Supremo Tribunal Federal de ele tomar uma decisão para que haja uma súmula vinculante e que todos os incentivos concedidos sejam considerados inconstitucionais. Em decorrência disso, mas não só em decorrência disso, isso talvez tenha apressado um pouco a análise da matéria pelo Senado Federal. Mas em decorrência também da preocupação em melhorar o nível de arrecadação dos estados brasileiros, é que o Senado Federal, é que o Poder Executivo, o Parlamento brasileiro, vem tentando aprovar uma unificação dessas alíquotas interestaduais do ICMS. O acordo, pelo que tudo indica, já está feito no âmbito do CONFAZ e também pacificado aqui no Senado Federal. As exceções a essa alíquota igual será possivelmente a Zona Franca de Manaus, possivelmente, não com certeza, a Zona Franca de Manaus e algumas outras poucas, como o gás do Mato Grosso, senhor presidente. Fora isso, todos os estados brasileiros, com diferença de regiões, terão as alíquotas unificadas. Até agora, o projeto não evoluiu por conta da insegurança e incerteza que os estados têm
no que diz respeito à reparação das possíveis perdas que venham a ter. E também o estabelecimento de uma política que substitua a política do desenvolvimento regional. Porque se, por um lado, é verdade que que é ilegal a maior parte dos incentivos concedidos, por outro lado, é verdade também, ninguém pode deixar de reconhecer que essa prática tem se tornado uma grande política indutora do desenvolvimento em regiões menos desenvolvidas do país e no próprio interior do país. O que nós temos hoje ainda é uma situação de muita concentração da produção e, portanto, da renda nos grandes centros brasileiros, como o Sudeste. Presidente, Vossa Excelência, que vem lá do Sergipe, é o Sudeste. Mas, no passado, já foi bem pior. No passado, a concentração da produção na região Sudeste, naquele eixo Rio, São Paulo, Minas, era muito maior do que é hoje, muito maior do que é hoje. Graças a essas medidas é que os estados têm conseguido atrair para si a instalação de unidades fabris importantes. E eu repito, aqui quem fala é alguém que representa o estado do Amazonas, o único estado brasileiro que tem, por garantia constitucional, a possibilidade de fazer a atração de indústrias e de segmentos garantindo através dos incentivos fiscais. Mas nós entendemos que é preciso, sim, caminhar no sentido de resolver esse problema. E a medida provisória 683, editada no dia de ontem, ela trabalha nesse sentido. Junto dela, ou até antes dela, nós teríamos que votar um outro projeto de lei, projeto de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que trata da repatriação dos recursos de entes brasileiros que são depositados no exterior. Eu concedo, antes de continuar meu pronunciamento, a parte ao senador Cássio. Agradeço, senadora Vanessa, a oportunidade de poder comentar o pronunciamento de Vossa Excelência nesse instante, que traz um tema de extrema relevância para o país inteiro, sobretudo na perspectiva do desenvolvimento regional. Tudo que vem sendo discutido há décadas em torno da reforma tributária, da revisão do ICMS, é uma discussão pertinente, só que considero, presidente Amorim, que nós estamos diante de uma discussão incompleta. À medida em que se propõe uma nova alíquota de ICMS e sua futura unificação e a criação de um fundo de compensação para eventuais perdas de receitas em determinados estados, estamos, com certeza, abordando um aspecto importante do problema. Por outro lado, propõe-se, inclusive, com o projeto de lei do senador Randolph de regularização, porque o dinheiro poderá continuar lá fora, desde que se pague os impostos e a multa pela proposta apresentada da sonegação que foi feita, e aí o PSDB tem uma visão que deveremos estender esses benefícios também para brasileiros outros da classe média, micro e pequenos empresários, que precisam ter também uma oportunidade de regularizar a sua situação perante o fisco. Não é justo criar uma oportunidade para os bilionários do país, porque não vou falar daqueles que remeteram dinheiro para o exterior de forma ilegal. Aí é o crime mesmo, completo, que não pode ser protegido por essa alternativa que se cria. Mas, ao mesmo tempo que se permite que os grandes afortunados possam, pagando 35% de imposto, regularizar uma pendência, é preciso criar também mecanismos semelhantes para um conjunto de brasileiros, sobretudo de pessoas jurídicas, que devem ao governo federal e que querem também uma oportunidade de regularizar essa situação. Por isso que estaremos hoje debatendo essa matéria, que deverá ser votada, acredito, em agosto. Mas o que eu quero dizer, para concluir, não tomar muito tempo do pronunciamento de Vossa Excelência, é que, de um lado, cria-se um fundo para compensação de eventuais perdas, por outro, propõe-se a criação de outro fundo que permitiria ou permitirá investimentos, inversões em infraestrutura, mas ninguém fala de uma palavra fundamental, decisiva na minha ótica, que é emprego. A proposta, da forma como ele está concebida, a médio prazo vai provocar um desemprego em larga escala nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, considerando que a região Norte tem uma proteção
constitucional com a Zona Franca de Manaus. Mas, excetuando a Zona Franca, em outros estados da região norte, não há como evitar que haja primeiro, uma interrupção do fluxo de instalação de indústrias. A indústria ela se instala onde tem mercado e matéria-prima, ou onde tem um incentivo fiscal. É assim no mundo inteiro, não é uma invenção brasileira. A indústria vai para onde tem um mercado e a sua matéria-prima nas proximidades, ou aonde tem uma diferenciação fiscal que seja atraente. No momento em que você acaba com essa diferenciação fiscal, as empresas não mais irão, e as que lá se encontram, quando a regra for uniformizada, vão trancar as portas, encaixotar as máquinas e levar para o Sudeste, onde temos hoje a melhor infraestrutura, inclusive, temos o mercado e a matéria-prima. Então, empresas que são fortemente demandadoras de mão de obra, que se instalaram na região Nordeste do Brasil, e esse alerta eu estou fazendo desde já, e peço que os anais do Senado deixem consignado mais esse alerta. Teremos a médio prazo um processo de desemprego em massa no Nordeste brasileiro, porque não teremos condições de manter indústrias que só lá estão por força dos incentivos fiscais. No momento em que esses incentivos fiscais desaparecem, essas empresas mudarão seu endereço. A lógica empresarial ela não vai ser sobreposta a qualquer argumento de caráter político sobre temas de desenvolvimento regional. E aquilo que se resolveu chamar de guerra fiscal, eu chamo de paz social. A paz social trazida com esses incentivos que foram praticados foi o único instrumento efetivo, eficaz de desenvolvimento regional que o país experimentou. Acabar com isso, sem ter a preocupação com o emprego, é empurrar o Nordeste, empurrar o Centro-Oeste e também a região Norte para uma situação de convulsão, porque nós teremos, sim, a médio prazo, grandes indústrias encerrando suas atividades na região por força da inexistência dos incentivos, já que não temos nem mercado, nem matéria-prima. Fica o alerta, agradecendo a oportunidade de Vossa Excelência, depois, em pronunciamento, também trarei o tema para a discussão, mas que fique registrado nos anais do Senado que este senador da Paraíba está alertando, chamando a atenção das autoridades para o grave risco que as regiões menos desenvolvidas do Brasil enfrentam com sua desindustrialização. Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador, e espero ter a mesma oportunidade durante o vosso pronunciamento também de fazer uma parte. Eu voltarei num outro momento para concluir meu pronunciamento, porque Vossa Excelência, com todas as suas posições, me faz aqui uma provocação. Então, deixarei meu pronunciamento de lado, senador Aécio, voltarei. E se a presidência me permitir um pouquinho de tempo, apenas para abordar alguns aspectos que Vossa Excelência levanta numa parte. Primeiro, guerra fiscal, que Vossa Excelência chama de paz social. Senador, eu aqui fiz questão e faço sempre de reconhecer que esse instrumento, mesmo não sendo legal, utilizado pelos estados, sobretudo menos favorecidos e desenvolvidos de nosso país, tem funcionado, sem dúvida nenhuma, como um fator importante na indução do desenvolvimento e geração de emprego e renda. Reconheço isso. Em primeiro lugar. Entretanto, senador, creio que a gente chega a um momento em que esse modelo também já está exaurido. Veja, Vossa Excelência, a Guerra da Paraíba hoje não é mais com o Piauí. A Guerra da Paraíba hoje é com o próprio Estado de São Paulo, porque é o Estado de São Paulo que também utiliza desse mecanismo para reatrair as indústrias para a sua unidade da federação. Então, esse problema nós vivemos, nossos processos na Zona Franca de Manaus, porque nós sofremos eternamente com isso, nossos processos não são contra o Estado da Bahia, contra o Estado da Paraíba, os nossos processos, 90%, ouso dizer, é contra o Estado de São Paulo, um Estado que não necessitaria se utilizar desse expediente em decorrência de ter ele tudo aquilo que nós não temos, a logística, tudo aquilo que nós não temos, o mercado consumidor ali. Então, é preciso que a gente dialogue esse novo momento sobre o desemprego que Vossa Excelência diz que alerta. São vários projetos que tramitam concomitante. A resolução
que unifica as alíquotas de ICMS, mas ao lado dele um outro que nós já aprovamos aqui, que está na Câmara dos Deputados, que é o da convalidação. E não só convalida o que aconteceu no passado, convalida o que se deu no passado, prevendo o período ainda que deva vigorar, 10 anos, 8 anos, 15 anos, de acordo com o segmento. E olhe, em lei, podemos chegar daqui a 10 anos, se caso seja aprovado, olha, se cessar agora esses incentivos, a gente vai correr o risco do desemprego. Então, vamos dar mais um tempo para esses incentivos. Desemprego por conta disso não virá. Pode vir por outras coisas, agora desemprego por conta disso não, porque além da convalidação é previsto o tempo em que esses incentivos devam vigorar para daqui para frente. Esse é o outro aspecto. E por último, Vossa Excelência fala de que estão dispostos a analisar, a debater o projeto de autoria do senador Randolph, de repatriação dos recursos que estão no exterior, mas que junto devemos também debater a oportunidade que deva se dar aos pequenos e aos médios para que também regularize sua situação perante o fisco. Perfeitamente, senador Cássio, concordo. Entretanto, acho que não precisa exatamente essas duas questões vir na mesma medida. Quantas vezes nós aprovamos refis aqui? Quantas vezes? Refis. Ontem não, segunda-feira, eu até agora quero uma explicação, que eu não encontrei. Segunda-feira, os senadores todos se mobilizaram, sem nenhum questionamento, sem nada, aprovamos aqui, contra o meu voto, uma medida provisória que é um refis para o futebol. Provamos. Então, vamos ver também qual é a outra iniciativa que a gente pode tomar, no sentido de garantir com que pequenos, médios, regularizem sua situação perante o fisco. Agora, o projeto da repatriação é muito importante. É importante, senadora Simone, a qualquer momento, mas mais importante agora, porque é um dinheiro que existe e está fora, e que todo mundo sabe. E o governo vai abrir uma janela para dar a oportunidade para esse dinheiro chegar aqui. E chegar aqui para quem usar. Excelência tem sido muito benevolente, muito obrigada, presidente, mas eu já concluo. Então, o dinheiro, é óbvio que é dos grandes, poderosos, eu nem imagino se eu conheço alguém que tenha dinheiro fora, creio que não é? Mas é de gente com muitas posses, para mandar dinheiro para fora e querer fugir da tributação. Mas esse dinheiro, se voltar, e aí vários países do mundo fizeram isso, Itália, tantos outros, e deu certo. Se esse dinheiro voltar, é para quê? É para ser usado para enfrentar a crise, é para ser usado em benefício dos menores. Então, eu acho que senador Cássio, esse não é um debate de cunho político. Esse é um debate que interessa ao seu estado da Paraíba, ao meu estado do Amazonas. Eu vejo todo dia nos jornais queda da arrecadação, suspenso todos os acordos de reajuste para os servidores públicos do estado do Amazonas, porque caiu a arrecadação. E eu quero fazer com que a arrecadação volte a crescer. E se essa é uma medida que ajuda, por que eu vou me posicionar contra ela? Eu acho que aqui, nessa hora, não importa quem seja a favor, partidário ou não, da presidente da República. O que importa é a situação de crise que tem que ser enfrentada, que está trazendo sofrimento para a nossa gente e que tem que ser amenizado esse sofrimento, senhor presidente. Por isso que eu espero que a gente possa, ainda no dia de hoje, encontrar uma fórmula de analisar o mais rapidamente possível o projeto do senador Randolph. Se precisar ir até tarde, debatendo, fazendo as mudanças que tem que ser feito, que façamos, mas que enfrentemos esse debate, assim como o debate que vem logo a seguir, que é estabelecer uma nova forma de enfrentamento desse problema que eu considero, sim, da guerra fiscal no país. Muito obrigada, senhor presidente.